Louvado seja Deus. É um privilégio para nós estarmos na casa do Senhor nessa manhã e ver tantas pessoas aqui adorando ao Senhor e deixaram a cama, vieram adorar aquele que nos criou, que nos salvou, e alguns aqui bem cedo, antes das 6, já estavam aqui também orando a Deus. Que bênção! E que o Senhor fale conosco nessa manhã, neste momento, agora que vamos meditar na palavra dEle, uma pastoral, e a respeito do tema da nossa lição que nós estamos seguindo, e que Deus nos abençoe grandemente. Eu convido os irmãos a abrirem no texto básico. Hoje o título da nossa lição é A Idolatria Diante de Deus. Vamos abrir no texto básico que está em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 19, versículos 1 até o versículo de número 3. Abra sua Bíblia. É a palavra de Deus que vai ser lida. E vamos nos colocar em pé mais uma vez, se você puder. Diz assim o texto, a palavra de Deus. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: Devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração a buscares a Deus. Feche os teus olhos, peço ao Senhor para falar contigo nessa manhã. Deus, te louvamos pela tua palavra que fala ao nosso coração. E acontecimentos do passado, de tanto tempo atrás, mas que são presentes. A mensagem central é presente em nossa vida hoje. E nós queremos, então, ouvir a tua voz, ouvir o teu ensino, e clamamos para que o Senhor use o teu servo como instrumento do Senhor. E também que o Senhor abra os ouvidos, abra a mente de cada irmão, a atenção, que nada disperse, Senhor, a nossa atenção. No mundo hoje, onde as coisas são muito rápidas, às vezes queremos ver um vídeo ali de menos de 1 minuto, mas que nós tenhamos aqui alguns minutos de reflexão e de edificação da tua parte e de atenção ao que o Senhor quer nos dizer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos irmãos? Nós temos aqui o livro de Reis, é um livro interessante, pois ele traz ali histórias dos reis que estavam à frente das nações, e o livro de Crônicas, ele dá um destaque especial nos reis ali que estavam em Judá. Nós podemos perceber aqui, um desses reis, nós estamos vendo aqui o Josafá. E Josafá, ele estava nessa situação, se você olhar a sua Bíblia um pouquinho atrás, você vê que teve uma guerra ali antes. E Acabe morreu. Nós tivemos uma lição que falamos sobre Acabe. Falamos sobre Elias confrontando também os profetas, que Acabe acabou, gostou, né? Acabe acabou, né? Que Acabe, então, disse para eles adorarem a Baal, buscarem outros deuses, e Elias confrontou aquela idolatria. Então, Acabe realmente foi um rei terrível, no sentido de levar a nação a um caminho errado. E, normalmente, quem está na liderança das nações é que guiam um pouco a nação. É que falam, nós vamos por aqui. Não é? Mas o Senhor mantém o povo dele, mesmo com a nação desviada, Deus mantém o povo dele, glória a Deus. E Elias, então, foi um que se levantou para restaurar a nação. E nós temos aqui então, Josafá, e Josafá, ele fez uma aliança ali com Acabe, e eles tiveram uma guerra, e Josafá voltou dessa guerra. Acabe não, Acabe partiu. Mas agora Josafá, então, voltando dessa guerra, esse texto traz essa situação. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz. Então, Acabe não ficou em paz. Acabe foi destruído. Mas Josafá voltou em paz para Jerusalém. Assim que ele chegou, então veio o vidente, veio o profeta Jeú e falou com ele: olha, devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor?
Ou seja, você fez uma aliança ali com Acabe, que era idólatra, que aborrecia a Deus, né? E você então está fazendo aliança com os perversos. Deus não se agradou da sua aliança. E a ira do Senhor está contra ti. Veja o que diz aí o versículo 3. A ira do Senhor, da parte do Senhor, caiu sobre ti. E depois vem o versículo 2, né, final do versículo 2. E esse versículo 3, então, já fala, ó, contudo, esse termo, então, faz uma conjunção adversativa aqui, ela muda a situação, e fala, contudo se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração a buscar o Senhor, foram achadas em ti coisas boas, coisas boas. Nós podemos ver, então, aqui, meus irmãos, o ensino principal, o título da lição, fala que Deus confronta, a idolatria está diante do Senhor e Ele trata essa idolatria, Ele confronta isso, Ele trata isso. E como que o Senhor faz? E o texto nos mostra alguma coisa. O primeiro lugar é que Deus ele confronta essa idolatria dando paz a quem serve Ele. Olha que interessante. Então leia comigo o versículo de número 1 de novo, para nos fixar na nossa mente. Diz assim, leia comigo. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, para Jerusalém. Então ele voltou em paz depois daquela guerra. Acabe não, Acabe idólatra, foi ali completamente destruído. Acabe tinha levado Israel a pecar, a buscar outros deuses, né? E o exemplo que nós vimos, o grande exemplo foi realmente aquela situação de Baal, que, como depois o profeta Elias foi usado pelo Senhor para desmantelar aquela situação. Josafá não, Josafá foi um rei diferente. Josafá, então, ele buscou, de uma certa forma, levar o povo a adorar o Deus verdadeiro. Tirou os postes ídolos e ele buscou, então, adorar a Deus. Contudo, ele entrou nessa aliança aqui com Acabe. Os dois participaram daquela guerra e Acabe morreu. Mesmo tentando se camuflar, se esconder, Acabe morreu. E Josafá foi protegido pelo Senhor. Foi guardado pelo Senhor. Nós podemos perceber que o Senhor, então, Ele nos guarda. Ele guarda aquele que o serve. O Senhor observa tudo que acontece sobre a terra. A gente pode talvez pensar, mas Deus está vendo o que está acontecendo nas nações, do nosso lado, e quem sabe a gente fique desanimado em alguns momentos, mas Deus vê todas as coisas. E Deus conduz o seu povo, e Deus guarda o seu povo. Salmo 37 diz assim, versículo 7, observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Ou seja, é Deus que traz e que dá a paz e que nos guarda, seja qual for a situação. Isaías 26, 3, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Quem que dá a paz? Deus é que dá a paz. Deus é que concede. Isaías diz o príncipe da paz. Esse é o nome dado a Jesus. Quem traz paz é o Senhor. E a primeira paz que ele traz, a principal, é a paz com ele mesmo. Porque quando nós pecamos, nós geramos uma guerra. Quando o homem pecou, ele teve como inimigo quem? Não foi a serpente, né? Ele teve como inimigo o próprio Deus, porque ele pecou contra Deus. E agora estava em guerra contra Deus. Quem nos traz paz é o Senhor. Qual é a pior guerra que a gente pode enfrentar? Contra Deus. As outras batalhas, se o Senhor está conosco, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas se formos contra Deus, aí a coisa fica complicada. A paz principal, a paz com Ele mesmo. E Ele que dá essa paz, Ele que nos restaura, nos leva de volta a Ele mesmo. Deus guarda e preserva, então, o seu povo, aqueles que o buscam. João Calvino, traz o seguinte comentário: ainda que os fiéis sejam cercados de perigos, Deus os preserva de modo admirável, para que aprendam que sua segurança não está na sorte ou na habilidade humana, mas na mão do Senhor. A segurança está na mão do Senhor. Essa semana eu estava vendo um documentário sobre um acontecimento há 30 anos atrás, uma atriz que foi
brutalmente assassinada. Uma das coisas que ela falou antes disso é que ela queria segurança na vida dela, ela buscava segurança, mas ela não conseguiu essa segurança. Exatamente o que ela mais queria, ela não conseguiu. E na sua juventude foi assassinada. Deus é que traz a segurança. E essa segurança vai além dessa vida, porque o crente também pode, em algum momento, sofrer acidentes, morrer, com certeza. Mas o Senhor traz a paz dele mesmo, de estar com Ele, de estar na presença dEle. É o mesmo Deus que continua nos abençoando, nos guiando, mesmo diante das nossas lutas. Ele é o nosso Deus e Ele nos protege. É diferente do ímpio. O pastor Marcelo leu aqui o capítulo, o primeiro Salmo, Salmo 1, e o Salmo 1 fala assim: os ímpios não são assim. Não é? Olha que interessante. Vem falando ali do justo e depois são, porém, usa também esse termo adversativo. São, porém, como a palha que o vento dispersa. E no final do Salmo, fala assim que o caminho dos ímpios perecerá. Quem traz a paz é o Senhor. Ele traz a paz. Por isso Josafá, nesse primeiro versículo aqui, teve até essa palavra, né, teve até essa situação que o versículo trata sobre ele, dessa paz que ele teve depois da guerra. Contudo, se seguirmos um pouco à frente, vemos que teve uma repreensão também aqui ao Josafá. Leia comigo o versículo de número 2. Diz assim: o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Então teve também essa mensagem aqui para Josafá. Ele veio em paz, sim, mas teve uma repreensão aqui. E agora nós podemos perceber que, mesmo ele chegando em paz, ele tinha feito uma aliança com o ímpio ali antes. Ele fez uma aliança com Acabe para se juntar contra aquele que era idólatra diante do Senhor. Josafá errou também. E por isso o texto diz que a ira do Senhor estava sobre ele. Estava contra ele. Porque Deus, meus irmãos, não aceita idolatria. Êxodo 20 diz assim: não terás outros deuses diante de mim. E mais um pouquinho à frente, no texto, diz assim: eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Olha que palavra interessante, zeloso. Ele cuida. Cuida de quê? Cuida da glória dele. E também cuida de nós. Sou Deus zeloso. Deus nos chama, então, para sermos um povo santo. O que é um povo santo? O que é ser santo? É aquele que foi separado. Nós somos, então, separados, mas para que nós somos separados? A igreja é separada para servir ao Senhor, para viver de forma diferente deste mundo caído. Não terás outros deuses diante de mim. E de repente, Josafá, ele não adorou outro Deus, o texto não diz isso, mas ele fez aliança com o idólatra. Deus nos chama então para sermos separados, sermos santos. Deus não tolera a idolatria. Só existe um Deus, o Deus Todo-Poderoso e verdadeiro. É o nosso Senhor. Então, o servo do Senhor, ele evita alianças que levam ao erro. Alianças que levam a pecar, a errar, a cair. Porque muitas vezes a aliança que nós fazemos com aqueles que erram, ou com o erro que está ali presente, nos levam a errar, não é? Tem uma ilustração interessante da pessoa que subiu numa mesa e o outro ficou embaixo. Aí um pegou a mão do outro e o que estava em cima da mesa tentou puxar a pessoa para cima, não é? Os dois tinham mais ou menos o mesmo peso, a mesma estatura, e foi difícil, não conseguiu. Mas aí o que estava embaixo fez o quê? Pum, puxou o de cima. E aí foi fácil, não foi? Cair é muito fácil. E quem sabe a gente não percebe isso nos nossos relacionamentos ou na nossa lida diária, e a gente está
ali do lado de pessoas que estão nos puxando para baixo, ou pecados que estão nos puxando para baixo. A gente acha, não, eu sou forte, não é? Eu vou vencer, eu vou influenciar. E muitas vezes nós podemos cair e ser influenciados. A repreensão veio para Josafá, então, você fez aliança com o erro, com o pecado, com aquele que era idólatra. Veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 10, 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, ou provocaremos zelos no Senhor? Não dá para ficar atendendo um e a outro, não dá para ter dois deuses. E olha esse mais claro ainda, versículo 2 Coríntios 6, 14. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que ligação há entre o templo de Deus e os ídolos? Muito forte isso. Que ligação há entre o templo de Deus e os ídolos? Josafá então se alinhou com Acabe e ficou perto de ser morto naquela batalha. E o profeta Jeú então traz essa repreensão. Deus repreende o seu povo. O comentarista Matthew Henry, teólogo reformado, ele diz assim: não é seguro para os que temem a Deus fazer amizade íntima com os ímpios, que tenham boas intenções. Tais alianças costumam trazer reprovação e disciplina do Senhor. Porque uma amizade muito ímpia com os que erram pode nos levar ao erro. Muitas vezes levam. E John Gill diz assim: o rei foi justamente repreendido, pois, embora fosse um homem piedoso, havia se unido a um homem perverso. E Deus mostra por isso que não aprova que seus servos favoreçam aqueles que o desprezam. Deus não tolera a associação do seu povo com a idolatria. Hoje, queridos irmãos, nós percebemos que a sociedade nos tenta. O mundo nos tenta. O pecado nos tenta. O erro está provocando o povo de Deus, nos fazendo cair muitas vezes. E tal, quem sabe a gente fica próximo desse erro. A gente fica brincando com ele. E lá na casa da Socorro, eu dei uma ilustração interessante, até bíblica, de Sansão. É como se fosse Sansão com Dalila. Dalila queria fazer Sansão cair. E Sansão percebeu, não é? Ele não era bobo. Aí ela falou: você não me conta aí a sua força? Qual que é o segredo da sua força? Aí ele começa a brincar com ela. Não, o segredo é o seguinte: me amarra de tal forma, me amarra com cordas, me amarra, faz assim. E vai falando algumas coisas com ela. Ele faz isso 1, 2, 3. Não é possível que Sansão não percebeu que ela queria pegá-lo. Mas ele foi brincando, até que ele caiu. Ele contou que não podia se contar. E ele disse: corte o meu cabelo. E ela fez isso. E Sansão, então, perdeu toda a sua força naquele momento. Deus teve misericórdia depois e o restaurou quando ele estava ali naquela casa, naquele templo ali do Deus deles, daquele povo e dos filisteus. E ele destruiu ali muitos dos filisteus. Era até plano de Deus, tudo isso. O que acontece é que nós, às vezes, brincamos. Nós, às vezes, nos aproximamos. E Deus nos repreende, então, nos chama a atenção. Sede santos, porque eu sou santo. Nós somos um povo separado por Deus. Pastor Marcelo diz assim que a atitude do mundo, ele até falou, enquanto nós tivemos, a atitude do mundo é intencional. Acho que foi ontem na oração de manhã. O mundo nos aproxima de nós de forma intencional para nos fazer cair e errar. Nós, como povo do Senhor, devemos ser intencionais também em servir a Deus fielmente e levar a mensagem do Senhor para aqueles que estão no mundo sejam convertidos, em nome de Jesus. Terceiro lugar, nós vemos aqui também, queridos, que Deus confronta essa idolatria com a sua graça. Isso é maravilhoso. Porque se não tivesse esse terceiro versículo dessa forma, quem sabe a gente realmente ficaria perdido. Mas o texto diz assim, leia comigo, versículo de número 3. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Apesar da ira do Senhor, boas coisas foram encontradas em Josafá. Ele lutou contra a idolatria, tirando os postes ídolos, sim.
E o Senhor age com graça, porque ele também errou, e a palavra do Senhor diz que se nós pecamos, o nosso destino então é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E Josafá então recebeu a graça do Senhor, porque ele buscou tirar os postos ídolos, mas também porque Deus derramou a sua graça. A graça vem pelo Senhor, é o Senhor que dá a sua graça. Josafá não tinha mérito, mas se alguma coisa ele fez de bom, era porque o próprio Senhor que colocou nele aquilo que é bom. A graça vem do Senhor. Quando nós buscamos e achamos o Senhor, é porque ele também nos atraiu. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Tiago 4:8, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O Senhor está, então, reunindo o seu povo, aqueles que atentam para fazer pelo menos alguma coisa para o Senhor, e o Senhor, então, atrai e vai transformando o nosso coração, transformando a nossa vida dia após dia. Matthew Henry diz: ainda que Deus reprove o pecado do seu povo, ele se agrada em reconhecer aquilo que é sincero neles, pois não despreza os menores sinais de verdadeira devoção. Hoje, queridos, nós vivemos ainda no tempo da graça do Senhor. E eu gosto de dizer que as portas da igreja estão abertas. A nossa mídia social tem colocado palavras ali de bênção para que as pessoas vejam. E eu penso que a nossa mídia não é tão vista quanto outras que falam das coisas erradas. Possivelmente não. Me lembro que uma vez eu peguei uma estatística daqueles sites que são sites eróticos ou pornográficos, que tinha assim, quantidade de visualização absurda. E quem sabe quando chega para nós uma mídia assim, do Lindéia, a gente nem dá um clique ali no coraçãozinho, né? Nem compartilha, a gente já quer ver outras coisas. Mas Deus se agradou de nós. Nós estamos aqui nessa manhã porque o Senhor quer nos transformar dia após dia. E quando Ele nos repreende, então, é porque Ele quer que nós sigamos o caminho de Cristo. E o Senhor, então, é que vem fazendo essa obra em nossa vida, pela bondade de Deus. João Calvino diz assim: Deus, em sua bondade, não trata seu servo segundo todas as suas falhas, mas considera a sinceridade do seu coração. Glória a Deus. Porque se Ele nos tratasse conforme as nossas atitudes, as nossas falhas, as nossas, quem sabe, uma fala errada, quem sabe uma postagem numa mídia social errada, se Deus fizesse isso, realmente a gente estaria perdido. Mas o Senhor é gracioso, e a graça dele nos alcançou. Então Deus confronta também a idolatria, dando a sua graça. Por isso que Jesus morreu naquela cruz. Por isso que Cristo se entregou, para que os nossos erros, os nossos pecados, a nossa idolatria fosse ali resolvida com o sangue de Jesus, com o sacrifício de Cristo por nós. Ele se entregou por nós, de graça. Ninguém o obrigou, vem, mas ele voluntariamente se deu. Essa semana eu almocei, e aí eu pedi fui num lugar, né, que tinha uma comida, nunca tinha ido lá. Aí eu coloquei assim, ele falou: não, mas a gente faz uma carne também aqui. Aí eu vi assim, que parecia um churrasco, eu não gosto de churrasco, né? Aí eu falei, então faz uma carne. Aí ele fez lá a carne. E aí ele trouxe, mas eu já tinha colocado alguma coisa no prato, tal. Aí ele trouxe um prato gigante com uma carne enorme. Eu falei: puxa vida, você não dá para comer tudo isso aí, né? Mesmo que a gente goste, tem que ser moderado, né, irmãos? Tem que comer pouco. Então eu falei: não. Aí eu parti, falei: guarda esse outro pedaço. O outro ficou grandão assim. Guarda aí, coloca aí numa marmitinha para mim. E aí eu levei aquela marmitinha, fiquei pensando: o que eu vou fazer com essa marmitinha? Né? Comer à noite, né? Que eu ia viajar para cá, à noite eu vou comer. Pensei assim: vou comer, mas aí ela estava ali ainda, estava excelente a carne. E aí eu fiquei com ela na parte da tarde, e depois eu vindo para cá, peguei a marmitinha e fui andando,
E tinha uma pessoa comigo, aí falei com ele assim, não, estou querendo dar isso aqui para alguém, né? Aí, mas como não vou fazer? Aí passou um cara em frente à igreja, a catedral presbiteriana, saiu de lá assim, aí o cara, dá para aquele ali. Aí eu olhei e falei, cara, não sei se ele quer, quem sabe você chega para a pessoa, hoje em dia é mais complicado. Você, né, quer uma coisa que você está me julgando, né? É mais difícil hoje em dia. Eu falei, não sei o que eu vou fazer. Então coloca, aí a gente passou num lugar, na muretinha, deixa na muretinha aqui, que aqui roda algumas pessoas aí pegando algumas coisas, aí a gente deixou lá. Aí a gente entrou no hotel para pegar a mala dele, a minha já estava comigo, aí ficamos olhando lá, né, tomara que alguém passe e pegue. Aí chegou uma pessoa que realmente estava necessitada, ele estava com outra marmitinha, mas olhou aquela ali, abriu, estava cheiroso ainda, mesmo à tarde, estava muito bom. E aí ele pegou todo alegre, né? E aí eu fiquei pensando, né? Eu fiz uma coisa muito simples, né? Eu levei ali uma carne, e aí logo eu lembrei de Jesus, que deu a sua própria carne por nós. E ele não foi como eu, assim, quem sabe eu dou para alguém, assim, fico com medo, não. Ele escreveu o seu nome, o meu nome no livro da vida, e falou, é para você, é para a igreja do Senhor, é para nós, é a graça do Senhor, meus irmãos. Então, como viveremos? Viveremos servindo a esse Deus, entregando a nossa vida a Ele. Todas as nossas ações devem ser para o Senhor, servir ao Senhor, aquilo que está na nossa mão para fazer. Josafá, algumas coisas que apareceram para ele, como os postos ídolos, ele foi lá e tirou. Ele serviu ao Senhor. Devemos servir ao Senhor. Qual é o talento que você tem? Qual é o dom que você tem? Para que Deus te chamou? Sirva ao Senhor. Faça isso para a glória dEle, para que o evangelho dEle cresça. Como viveremos, meus irmãos? Arrependendo dos nossos pecados, porque nós erramos e Deus nos repreende. Erramos em muitas coisas, devemos reconhecer o nosso pecado diante de Deus e pedir perdão, e pedir para que Ele nos mude dia após dia, e nos afastarmos daquilo que nos leva para baixo, daquilo que nos faz errar, aquilo que está nos atraindo, sugando, que está influenciando para que a nossa vida seja fora da presença de Deus. Vamos vigiar e vamos nos aliar com o povo de Deus, com a igreja do Senhor. Terceiro lugar, como viveremos? Viveremos confiando nas promessas divinas. Por mais ações que tomemos, por mais corretas que sejam as nossas atitudes, a salvação não é por isso. A salvação é pela graça do Senhor. É por causa de Cristo Jesus, que morreu para nos livrar de todo o mal. Portanto, sirvamos ao Senhor, abandonemos os nossos erros e confiemos na sua maravilhosa graça. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, pastor Marcelo?